Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 24 de julho de 2023, finalzinho de manhã de segunda-feira, portanto, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras um tema versando sobre direito constitucional e direito internacional. Será uma viagem transcendental em sede do direito constitucional e em especial do direito internacional público. E esta é a razão pela qual escolhi o tema, para deliberar de forma humilde e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito daqueles que, por um viés político, filosófico, ideológico e jurídico, portanto, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é democracia. Dito isto, já passo a comunicar o título do presente estudo de hoje, a saber: contornos e alcance do Instituto Constitucional do Transconstitucionalismo sob a perspectiva do direito internacional público externo. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare. E antes mesmo de adentrar ou adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, chamo a atenção dos senhores e senhoras, dando a ambos boas-vindas ao presente canal da Cidadania, para convidá-los de forma despretensiosa e humilde a se inscrever no presente canal da Cidadania. Se gostar do presente vídeo aula de Direito Constitucional e Direito Internacional, que estou fazendo de forma a tentar jogar luzes de Santo Agostinho, não somente para estudantes de direito, estagiários de direito, colegas advogados, como demais operadores de direito, em especial a população em geral, que de alguma forma goste da temática do direito constitucional que está presente na vida de todos nós, em especial dos contornos e alcances do que vem sendo deliberado no âmbito do direito internacional, notadamente em sede da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, instituída logo após a Segunda Guerra Mundial, de idos de 1945. Sobretudo, com o propósito de poder analisar os contornos e alcance dos mais ou demais diversos tipos de constitucionalismo sob a perspectiva transnacional. E esta é a razão pela qual escolhi como título de hoje a falar exatamente sobre a temática, abre aspas, contornos e alcance do transconstitucionalismo sob a perspectiva do direito internacional. E para darmos início ao pano de fundo de mérito da presente temática, inicio dizendo, informando para os senhores e senhoras, que ao falar ou falarmos de direito do transconstitucionalismo, se faz extremamente necessário, no ponto contudo, fazermos uma espécie de evolução histórica dos institutos que antecederam o transconstitucionalismo, para podermos entender ou entendermos contornos e alcances do que estamos a falar, qual seja de direito constitucional e, por que não dizer,
das diversas espécies de constitucionalismo. E, para tanto, já inicio lembrando que, na época do juiz naturalismo, existiam, no mínimo, 3 grandes contratualistas, a saber, Jacques Rousseau, que era um dos contratualistas do justnaturalismo, Thomas Robson e, em especial, John Locke, que ficou ou ficara literalmente conhecido por sua transcendental obra, a saber, os 2 governos sobre o governo civil. Para quem não sabe, John Locke é considerado, para o mundo do direito, o mundo jurídico, um dos maiores contratualistas da época do justnaturalismo. E não à toa, por meio da sua tese do contrato, ele defendia a ruptura do sistema absolutista, por que não dizer monárquico, da época, que o homem vivia em um estado de natureza, ou seja, o homem era o lobo de si mesmo, e aí também você começa a entender e compreender os contornos e alcance do Antigo Testamento, que também, em que pese a Torá e outros chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, em que pese também está no rol taxativo das primeiras codificações. 12 tábuas, baseado no Código de Hammurabi, o Pentateuco, ou seja, a Torá da época de Moisés, dentre diversos outros estatutos jurídicos que precederam esse estado de natureza e ulterior advento do Estado de Direito. O fato é que o grande contratualista, o grande juiz filósofo, a saber, John Locke, escreveu os 2 tratados sobre o governo civil, com o objetivo de trazer segurança jurídica para os homens que viviam literalmente em estado de natureza, com total ausência de lei. E as ideias de John Locke foram tão futuristas que atravessaram o Canal da Mancha e inspiraram aqueles franceses que iriam, por meio do lema liberdade, igualdade e fraternidade, promover a histórica Revolução Francesa, que teve como consequência a proclamação do direito do homem e do cidadão, em especial a instituição ou criação da primeira codificação do mundo oriental, representado pelo Código Civil Napoleônico. Ou seja, as ideias de John Locke foram tão futuristas que atravessaram o Canal da Mancha, inspiraram os franceses, que promoveram a histórica Revolução Francesa com base no lema liberdade, igualdade e fraternidade, que por via reflexa também foram responsáveis pela proclamação dos direitos, Declaração Universal dos Direitos dos Cidadãos. Vejo, portanto, a importância de fazermos esta evolução histórica, essa viagem histórica no tempo, para entendermos a origem de nosso Estado de Direito, consequente constitucionalismo, ulterior neoconstitucionalismo e, atualmente, desde 2004 para cá, que vem se falando desse novo instituto constitucional sob a perspectiva multilateral, o transnacional, a saber, o transconstitucionalismo da lavra do erudito jusfilósofo e, por que não dizer, constitucionalista, professor doutor Marcelo Neves, que desde idos de 2009 vem divulgando a elencada obra. Não obstante, quando viajamos para a nossa Constituição de idos de 1988, com efeito, já existia, dada a previsão dessa espécie de internacionalização do direito,
quando observamos o clássico artigo 5º, inciso 78, otorgado por uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, que foi exatamente a emenda constitucional número 45 de 2004, que otorgaram a cabeça do artigo 5º, o inciso 78, o inciso 78, no sentido de, igualmente, submeter o Brasil, a jurisdição brasileira, à legislação internacional, conforme iremos ver em sede do artigo 5º, parágrafo 2º, nos termos que segue, abre aspas, artigo 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os direitos e garantias expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotadas ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Veio, portanto, que o artigo 5º, inciso parágrafo 2º, é pedagógico em dizer que o Brasil se submete à jurisdição internacional. Não à toa, o próprio Supremo Tribunal Federal, à época, não ouvidara instituir a clássica súmula 25, súmula vinculante, no sentido de observar o clássico tratado internacional do Pacto de São José da Costa Rica, que não previa nenhum tipo de prisão na área civil, somente de alimentos, e por via reflexo o Supremo, com base no elencado Pacto de São José da Costa Rica, instituir e aprovar a clássica súmula vinculante número 25, no sentido de dizer ser ilícito todo tipo de prisão com base em devedor, em depositário fiel, em sede das clássicas ações de alienação fiduciária, ato contínuo, até o presente momento, vigindo dada súmula vinculante, que proíbe toda e qualquer prisão que verse sobre depositário infiel. Mas as ideias de John Locke foram tão futuristas que, para além de atravessar o Canal da Mancha e inspirar aqueles franceses que ulteriormente iriam, com base no lema liberdade, igualdade e fraternidade, proclamar e promover a histórica Revolução Francesa, que por via reflexo também resultara na proclamação ou declaração universal dos direitos do homem e do cidadão. Outro por via reflexa, as ideias de John Locke também tiveram por escopo uma espécie de ruptura do sistema monárquico ou absolutista em prol da ascensão e, por que não dizer, do advento do Estado de Direito, que consiste exatamente a ruptura do Estado absolutista com a criação ou instituição de um Estado, de uma norma posta, de uma democracia posta, onde obriga os súditos a respeitar e a obedecer determinadas ordens jurídicas internas. Ou seja, o advento do Estado de Direito nada mais é, em uma primeira síntese estreita, do que a ruptura do sistema absolutista ou monárquico em prol da ascensão de um Estado de Direito que venha prever uma ordem jurídica interna que submete os súditos administrados e, por que não dizer, jurisdicionados devido à obediência e respeito das mais diversas normas de caráter eminentemente constitucional e infraconstitucional, bem como Constituição Federal, Código Civil, estatutos dos mais diversos, normas extravagantes, Código Civil, Processo Civil e etc. Esse é o Estado de Direito, ou seja, o Estado de Direito é apenas a submissão de uma norma posta que deve ser obedecida por todos os súditos ou administrados e, por que não dizer também, dos jurisdicionados.
como, ao longo da história, sempre a população e a sociedade está evoluindo, e não à toa você observa que todos os movimentos sociais, constitucionais e até mesmo os movimentos religiosos, a cronologia da Bíblia, a cronologia da lei divina, começando no Código das 12 Tábuas, passando pelo Código de Hammurabi, a lei mosaica composta pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, todas foram codificações que vieram ao longo do tempo, criando normas de caráter ético, moral, jurídico, sobretudo cerimonial, também de caráter temporário, para aquele período em que o mundo vivia um verdadeiro estado de insegurança jurídica, um estado de absolutismo, um estado de ausência de lei. Não à toa o homem era o lobo de si mesmo. Até o advento das teses implementadas pelos Jacques Rousseau, Thomas Robinson, em especial de John Locke, por meio dos 2 tratados sobre o governo civil, em ruptura ao sistema absolutista, a fim de doravante por meio do contrato, que nada mais é do que o voto, hoje, o nosso sufrágio universal. A tese de John Locke defendia e defende até hoje exatamente o quê? Que o povo seja representado pelo parlamento, o povo transfira poder para o parlamento, para que o parlamento o represente, e não à toa hoje nós temos um parlamento federal bicameral, composto por 2 casas, Casa Baixa, com 513 deputados federais representando o povo, dividido por um H de humanismo, pela Casa Alta, que é o Senado Federal, Casa Revisora, portanto, composta de 81 senadores que entre si, com efeito, representam os 20 estados da Federação Brasileira. E isso advém tudo dessa tese de John Locke, por meio do contrato que ele defendia, que o povo deveria transferir poderes para o parlamento, o representado, para gerar uma segurança jurídica. E as ideias de John Locke foram tão futuristas que atravessaram o Canal da Mancha e foram responsáveis por inspirar os franceses, que à época, com base no lema liberdade, igualdade e fraternidade, em que pese, proclamaram a histórica Revolução Francesa e, por via reflexa, proclamaram também os direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso, por via reflexa, se vira de inspiração para todo o mundo ocidental. Não à toa, a primeira codificação de nosso mundo, e a que serve de marco inicial, é o Código Napoleônico, o Código Civil Napoleônico. Depois dele, o Brasil, em idos de 1889, em ruptura ao sistema monárquico da colônia portuguesa, vem com a proclamação da República de idos de 1889, a fim de criar os 3 poderes, ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí estamos diante da instituição ou da criação da rigidez do Estado de Direito, que compreende exatamente a criação dos 3 poderes, por via reflexo, não à toa, quando vamos para a nossa Constituição, notadamente no artigo primeiro diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, ou seja, com a instituição da nossa última Constituição, advém o Estado democrático de direito. Ocorre que com a Constituição de 1934, com a proclamação da República de 1889, no Brasil, foram instituídos somente o Estado de Direito, que era exatamente a criação dos 3 poderes e dos 3 poderes e do princípio federativo da independência dos poderes. Ao longo da história, como a população, a sociedade avança, evolui,
toa existe ismo. Ismo é a partícula que vem do grego, que quer dizer doutrinas, teses, conjunto de ideias, e sob essa perspectiva da evolução histórica da humanidade, entenda-se como ismo, do grego, movimento, ou seja, tudo que termina com ismo é sinônimo de movimento. E não à toa a gente observa o constitucionalismo, que institui em ruptura ao Estado absolutista ou monárquico, o Estado de Direito, criando a figura dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, criando também a rigidez do princípio federativo da independência dos poderes, e aí por via referendo à tese de Thomas Robson, através do príncipe, ou seja, Maquiavel, que criou, ensinava de como se deve construir um Estado forte, e usa como modelo o Estado soberano da antiga Itália. Mas a sociedade evolui, e não atua constitucionalismo. Ao final, ismo, tudo que é ismo é evolução, está evoluindo. A sociedade avança, as demandas sociais vão avançando, se tornando cada dia mais complexas, e insurge a necessidade de mudança e evolução. E aí advém o clássico neoconstitucionalismo, que significa neo, novo, ou seja, um novo modelo de constituição, um novo modelo de constitucionalismo, exatamente para delimitar os contornos e alcances do poder outrora otorgado pelo constitucionalismo em sede do Estado de Direito, e vem o neoconstitucionalismo dizendo não basta somente a norma posta para obrigar os súditos a cumpri-la. A gente precisa criar mecanismos mais eficazes que possibilite a concretização dos mais diversos comandos da Constituição. E aí vem o neoconstitucionalismo e a nossa Constituição de Ides de 1988, cujo seu maior protagonista, a saber, o pai da Constituinte, Ulisses Guimarães, fora considerado o pai da Constituinte de 1988, institui e coloca na cabeça do artigo 1º da Constituição o nosso sistema constitucional como democrático, ou seja, existe mais através do neoconstitucionalismo, existe mais uma ruptura. No início houve a ruptura do Estado absolutista para o Estado de Direito, surge por via reflexa com o Estado de Direito o constitucionalismo, que é a lei posta, um ordenamento posto, composto de normas verticais, horizontais, Constituição, normas infraconstitucionais e demais normas extravagantes. E aí a sociedade avança do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo, dizendo não é mais possível vivermos sob a perspectiva de uma norma apenas posta que não tem o poder de implementar os seus mais diversos comandos. Somente para se ter ideia, a nossa Constituição tem no mínimo 3 tipos de normas constitucionais, a saber, norma de eficácia plena, que ela já está, não demanda de uma norma infraconstitucional para regulamentá-la, ela já tem vigência imediata e aplicação imediata. Tem as normas de eficácia limitada, que depende de uma norma infraconstitucional para regulamentá-la, e as normas de eficácia contida, que é aquela prevista no artigo 5º, inciso 13, que trata exatamente das profissões. E não à toa a Lei 8.906 de 94, que instituíra o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, doravante exigindo de todo bacharel formado na República Federativa do Brasil a prévia aprovação do clássico exame de ordem, que hoje se faz em dois formatos, prova objetiva e subjetiva, para poder ser advogado na acepção jurídica do termo do artigo 133, 131, 132 e 134, 135, no caso dos advogados públicos e defensores públicos. Veio, portanto, a importância do evoluísmo,
a importância da evolução histórica e o direito acompanhando dada evolução a fim de tutelar e disciplinar para equilibrar a balança, para a balança ficar paritária. Para quem não sabe, a balança do direito significa que o direito deve ser o quê? Paritário. Na hora que a balança pende mais para um lado do que o outro, existe o quê? Uma violação de direito. Não à toa o artigo 189, caput do nosso digesto Código Civil de 2002, é pedagógico quando diz que violado o direito nasce a pretensão. Pretensão esta que só se extingue com a prescrição e a decadência. É exatamente isso. Vejo, portanto, que evolui do sistema monárquico, do sistema absolutista, por meio da transcendental obra de John Locke, por meio dos 2 tratados sobre o governo civil, avança. As ideias de John Locke foram tão futuristas que atravessaram o Canal da Mancha e inspiraram os franceses, que por via reflexa, cujo lema liberdade, igualdade e fraternidade, proclamaram a histórica Revolução Francesa e por via reflexa também proclamado os direitos universais do homem e do cidadão. Em seguida vem a instituição do primeiro codificação, o Código Civil Napoleônico, e depois a proclamação da República de 1889, também com o advento do nosso Código Civil de 1916, logo após a proclamação de 1889, alguns anos após, ou seja, 17 anos depois, o Brasil aprova o seu primeiro Código Civil de 1916, que vigiu até a última reforma de 2002. Veio, portanto, a evolução. A sociedade evoluindo, as demandas aumentando e o direito tem que entrar em ação para tutelar e pacificar os conflitos dos mais diversos. E aí, como a sociedade evolui, os problemas também, as demandas também, o direito avança. E aí, os constituintes de 1988 colocam na cabeça do artigo 1º o Estado Democrático de Direito, para doravante dizer: não basta apenas termos uma norma posta, não basta apenas termos os 3 poderes, a independência dos poderes, não basta apenas ter soberania nacional, temos que ter algo a mais. E aí eles instituem ou criam o neoconstitucionalismo, a fim de dizer que doravante ou a partir de agora, o direito, ou seja, a nossa ordem jurídica interna brasileira, não somente será vista sob a perspectiva de uma norma posta que não passa de uma letra morta, ou seja, que não tem eficácia. E aí entra em vigor, busca-se com o neoconstitucionalismo em um primeiro momento, a efetividade da força normativa da Constituição, ou seja, a Constituição ela deve ser implementada com o sentido de buscar o seu verdadeiro espírito, que outrora, lá na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, os parlamentares, representando por cada um de nós brasileiros, que hoje são 203 milhões, segundo o censo do IBGE, publicado recentemente, no censo do IBGE 2023, o neoconstitucionalismo vem dizendo: não basta apenas termos uma ordem jurídica interna posta, que é o Estado de Direito, representada pelo constitucionalismo. Não. Se o constitucionalismo veio, em um primeiro momento, colocar freios, peso e contramedidas nos demais poderes, por meio da jurisdição constitucional, por meio do neoconstitucionalismo, os neoconstitucionalistas vêm defender que, para além da norma posta, tem que haver princípios, tem que haver a devida observância da dignidade da pessoa humana, tem que haver a devida observância e a devida busca, e efetiva busca para a força normativa da Constituição para fazer valer os comandos dos mais diversos dispositivos constitucionais. Não à toa, se o preâmbulo da Constituição é a única norma que tem caráter apenas de pórtico de entrada, segundo Kelsey, já escrevi sobre ele, autor da transcendental obra da teoria por direito, mas
Quando estamos falando de norma constitucional, não obstante existir norma de eficácia limitada, plena, limitada e contida, existem normas também que estão inseridas no bojo da ADCT. Para quem não sabe, a ADCT é o ato das disposições constitucionais transitórias, quando a Assembleia Nacional Constituinte aprovara a nossa última Constituição de Ilhas de 1988, estabeleceram a ADCT, que é exatamente ato das disposições constitucionais transitórias, para o longo do tempo, ou seja, desde 88 para cá, a própria Constituição em poder se atualizando automaticamente. O Parlamento poder, por meio das mais diversas emendas, e não à toa, só hoje, tem mais de 100 emendas constitucionais, exatamente por conta que a nossa Constituição é analítica. Permite que o legislador derivado, composto pelas duas casas do Congresso e por meio do sistema bicameral, casa alta e casa baixa, ao longo do tempo, aperfeiçoe, melhore e amplie o rol de direitos pré-existentes nos mais diversos dispositivos constitucionais. E não à toa a DCT é considerada, com efeito constitucional e efeito jurídico, como norma integrante do corpo da Constituição, diferente do preâmbulo, que apenas, segundo Kelsen, serve de porta de entrada. Mas o fato é que o artigo 1º, no artigo 1º da nossa Constituição, a gente observa a presença, a Constituição de Ilhas de 1988, que é a nossa atual e vigente, portanto, instituir em ruptura ao sistema democrático, ao Estado de Direito e ao constitucionalismo, doravante dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. E aí, no artigo 2º diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, na cabeça do artigo 2º, ele trata do princípio federativo da independência dos poderes. Não obstante, o neoconstitucionalismo que estamos a falar ter mitigado ou flexibilizado, dado o comando federativo da independência dos poderes, quando cria a jurisdição constitucional. Quando reforça a jurisdição constitucional, no sentido de colocar o Supremo Tribunal Federal como aquele órgão máximo competente a fazer o controle, para além de ser o guardião da Constituição, por via reflexa, é o seu maior e último intérprete, como dizia Rui Barbosa, que fora literalmente agraciado com o título de verdadeira águia de Haia, quando participaram do Congresso de Haia. Veio, portanto, que o neoconstitucionalismo veio reforçar essa ideia de jurisdição constitucional, que é realizada e promovida pelo Supremo Tribunal Federal em sede das clássicas ações de controle de constitucionalidade, no modelo concentrado ou abstrato, em sede das clássicas ações objetivas de controle, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, a DPF, ato das disposições constitucionais transitórias, a DPF, ação por omissão, ADIM por omissão e etc. Cujo rol está lá no artigo 103 e seguinte, rol taxativo, né? O rol dos legitimados universais, mas também o próprio Supremo já ampliou esse rol a ponto de colocar outras associações com representação de classe, como a OAB, como sindicatos, como representantes de movimentos homoafetivos, etc. É importante que o neoconstitucionalismo
que o neoconstitucionalismo veio em ruptura ao constitucionalismo, que apenas via o constitucionalismo como Estado de um Estado de Direito. E aí, com o neoconstitucionalismo, advém o Estado Democrático de Direito para observar os princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da livre iniciativa, o princípio do trabalho, o princípio do pluralismo político. Não à toa existe diversos, entendeu? Isso é um direito subjetivo. E no artigo 2º ele cria o clássico princípio federativo da independência dos poderes, que não obstante dada a previsão, o mesmo em tese acaba sendo mitigado ou flexibilizado por meio da jurisdição constitucional realizada pelo Supremo no meio do controle de constitucionalidade difuso não, concentrado ou abstrato. O difuso é feito por qualquer juiz ou tribunal, desde que observe a cláusula de reserva de plenário. Artigo, salvo engano, 94, 93, cláusula de reserva de plenário, que diz: cláusula de reserva de plenário está prevista. Cláusula de reserva 94 é o 5º condicional. Então a cláusula de reserva de plenário me falhou a mente aqui, digo depois. Exatamente, que diz que nem no controle difuso, o controle constitucional pode ser feito por qualquer juiz, declarar apenas, reconhecer, qualquer juiz ou tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, declarar somente o Supremo em sede do controle concentrado ou abstrato. Mas para um juiz reconhecer e um tribunal também, tem que se observar a cláusula de reserva de plenário. Veja, portanto, a importância do neoconstitucionalismo para a nossa ordem jurídica interna. Quando observamos a primeira democracia de ISO de 510 a.C., notadamente na Grécia, a gente vê o quão nosso sistema jurídico avançou ao longo da história. Estado de Direito, Estado da natureza, aí vem o Estado de Direito, aí vem o positivismo, aí vem o constitucionalismo, aí vem o neoconstitucionalismo, onde estamos falando agora, que para além de colocar, para além de o constitucionalismo vir colocar freio e medidas nos demais poderes, quando fala o controle de legalidade e legitimidade, o STJ e o Supremo faz o controle, para além de ser o guardião da Constituição, faz o controle de constitucionalidade diante dos mais diversos atos, lei e atos normativos federais. Por via reflexo, o neoconstitucionalismo também vai possibilitar a implementação da força normativa da Constituição e, para além disso, também a devida observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, aos princípios internacionais. Não à toa, a emenda constitucional número 45 de 2004 outorgara o inciso, o parágrafo parágrafo 2º, 3º e 4º ao artigo 5º, no sentido de submeter a jurisdição brasileira ao direito internacional. Veja aqui a previsão, colocando o Brasil, parágrafo 4º, o Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão, ou seja, está falando que todos aqueles tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, direitos econômicos, direito das crianças, direito do deficiente, inclusive em que pese a única norma de caráter de status constitucional que o Congresso Nacional até hoje é referendária, salvo pelo juízo, foi a que versa sobre deficiente.
que foi por meio de uma lei complementar e, portanto, em 2 turnos, pois a emenda constitucional número 45 de 2004, responsável pela maior reforma do Poder Judiciário de todos os tempos, para além dela ter trazido o princípio da razoável direção do processo, inciso 78, que foi objeto da minha tese de monografia da graduação de Direito, ela também trouxe, por exemplo, para além de submeter o Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e não à toa, permite até a derrogação, ou seja, a prorrogação da competência da Justiça Estadual para a Federal, da Federal para o STJ e do STJ para a Corte Internacional de Justiça em Haia, no caso de manifesta, não é só manifesta e grave violação a direitos humanos, exatamente por conta do artigo 4º, que diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E não à toa, o Supremo Tribunal Federal instituiu a clássica súmula vinculante 25, que versava exatamente sobre as prisões que era prevista até então para o depositário fiel dos bujos das ações de alienação fiduciária de veículo, e de 91 para cá, a partir do governo de Fernando Henrique, também foi estendido para imóvel, financiamento de imóvel pelo sistema financeiro da habitação. Mas o Supremo, ao deliberar no plenário, disse ser ilícito todo e qualquer tipo de prisão em razão da qualidade de depositário fiel, permitindo doravante somente aquela que está prevista lá no Pacto São José da Costa Rica, que é prisão por alimento, que até hoje vige ou está em vigor em nosso ordenamento. Vejo, portanto, que o parágrafo 2º diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotada ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, de acordo com a Convenção de Viena, de idos de 1969, que também será objeto de um vídeo-aula, onde eu irei verticalizar a importância de dado estatuto que se deu logo após a Segunda Guerra Mundial de 1945, que também por via reflexo instituir a ONU, a Organização das Nações Unidas, etc. Irei também falar sobre a importância da Convenção de Viena de 1969, sobre o contexto e a perspectiva internacional. Ademais, quando vamos para o parágrafo 3º do artigo 5º, também otorgado pela última emenda 45 de 2004, responsável por uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, que para além dela ter otorgado o princípio da razoável duração do processo no inciso 78, ela também submeteu o Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e na cabeça do parágrafo 3º, ela também fora pedagógica no sentido de dizer que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, seja casa baixa e casa alta, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. E aqui um detalhe. O parágrafo 3º está dizendo exatamente que todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que foram aprovados pelas 2 casas, ou seja, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 503 deputados federais e 81 senadores da Casa Alta. Se for por 2 turnos, por óbvio, estamos a falar de lei complementar. E aí, nesse caso, ela terá força de norma constitucional. Ao revés, se for aprovado com base em lei ordinária, e foi o caso do princípio, e foi o caso dos tratados que versam sobre direitos humanos, a Congresso Nacional referendada e aprovada por meio de lei ordinária. E lei ordinária, ela não tem votação por maioria em 2 turnos. É diferente da dialética da aprovação da lei complementar. Razão pela qual os princípios que versam sobre direitos humanos, ela não estão no corpo da Constituição, mas sim o Supremo, ao deliberar,
determinada temática e decidiu pacificar que os princípios que versam sobre direitos humanos, aprovado pelas duas casas do Congresso nos termos do parágrafo 3º, terão força, serão equivalentes às emendas constitucionais. E o Supremo, ao deliberar sobre o respectivo dispositivo, disse as que não são, ou seja, que não são, como por exemplo os princípios da dignidade da pessoa humana, que foi remendado pela lei ordinária, elas não terão força de emenda constitucional, e sim de norma supralegal, conforme ficaram deliberadas pelo Supremo, ou seja, elas estão abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais, ou seja, normas supralegais. A única norma que o Congresso referendário até o presente momento de caráter internacional foi sobre os deficientes, nos termos do parágrafo 3º. Chegado e falado as maiores premissas acerca do neoconstitucionalismo, avanço para o terceiro movimento, que é o movimento transconstitucionalismo, defendido desde idos de 2009 pelo erudito professor constitucionalista, a saber, Marcelo Neves, para quem disse que o neoconstitucionalismo, com efeito, em tese, demanda de um avanço, demanda de um mecanismo mais eficaz para colocar em voga ou em prática a força normativa da Constituição, no sentido de dizer que deve haver um diálogo constitucional com as mais diversas ordens jurídicas internacionais dos Estados soberanos, China, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, etc., a fim de se chegar ou pacificar, ou, por que não dizer, instituir uma norma multilateral ou internacional de interesse comum, bem como as que versam sobre direito ambiental, direito nuclear, que é de interesse de toda a humanidade. E não à toa o Supremo Tribunal Federal já deliberara acerca do pano de fundo de meta da presente temática dessa tese de transconstitucionalismo, quando a época não olvidara em deliberar no plenário do Supremo acerca dos pneumáticos, aqueles pneus recalchutados, na ocasião envolvendo a ONU, envolvendo a OMC, a Organização Mundial do Comércio, os países integrantes do Mercosul e etc. Mas o transconstitucionalismo, não obstante vir sendo disseminado a partir do ido de 2019 pelo erudito professor Marcelo Neves, todavia, em que pese, não se pode olvidar no ponto, contudo, que quando voltamos para o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, o mesmo é pedagógico quando diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que foi aprovado em cada caso no Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional, ou seja, aí o parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos pela Constituição não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios a ela adotado ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, os 3 dispositivos constitucionais otorgados pela emenda constitucional número 45 de 2004, são pedagógicos quando diz que o transconstitucionalismo já vige em nosso ordenamento jurídico desde a emenda constitucional de 45 de 2004. Não obstante,
o erudito professor Marcelo Neves vir disseminando no Brasil, dada a tese constitucional, transnacional, desde ido de 2009. Veio, portanto, que o neoconstitucionalismo, em ruptura que o transconstitucionalismo da Lavra do eminente professor Marcelo Neves, desde idos de 2009, vem sendo pedagógico no sentido de dizer que a ordem jurídica interna de cada país soberano não deve ficar somente adstrito a uma interpretação restritiva de seu direito doméstico ou interno, mas sim buscar, para além da efetividade da Constituição, por meio da força normativa da Constituição, a nova tese do transconstitucionalismo diz que não podemos enxergar, ou enxergarmos doravante, o constitucionalismo ou neoconstitucionalismo somente sob a premissa de uma ilha constitucional isolada. Não. Devemos olhar o direito constitucional sob uma perspectiva multifocal, holística, fazendo um diálogo, conversando com as demais ordens jurídicas internas dos mais diversos estados soberanos, como os Estados Unidos, democracia dos Estados Unidos, da China, da Rússia, França, ou seja, as mais diversas constituições dos mais diversos sistemas e estados soberanos mundiais, a fim de se encontrar ou instituir uma norma de interesse comum, bem como na área do direito ambiental, na área dos pneumáticos, na área do direito econômico, na área do direito cultural. Não à toa começou na área da educação o relativismo cultural, relativismo, olha o ismo, onde é que está o ismo evoluindo, o ismo lá do grego, evolução, evoluiu do relativismo cultural para o multiculturalismo. Aí o multiculturalismo também não foi suficiente, aí hoje já estamos no universalismo cultural. E sob a perspectiva do constitucionalismo, sob a perspectiva da jurisdição constitucional, cujo Supremo Tribunal Federal tem a competência para fazer o devido controle, em que pese, também não pode haver, não pode ficar destinado apenas um diálogo interno, mas sim buscando uma visão multifocal para fazer um diálogo internacional da nossa Constituição, dialogando com os mais diversos modelos de Constituição do mundo oriental e ocidental, naquilo que for compatível, é óbvio. E não à toa existe a figura da ONU, instituída ou criada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A Convenção de Viena, de 1969, para disciplinar os tratados internacionais e dizer, salvo engano, artigo 8º da mesma, que nenhum país, nenhum Estado soberano, doméstico, quando eu falo doméstico é a lei e a Constituição interna de cada país, poderá alegar a preceito de descumprir uma ordem internacional ratificada, né, óbvio, por ele determinado, que ela só vincula aqueles estados soberanos que a ratificaram. E no caso aqui a gente tem que observar o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. Mas o fato é que o Instituto Jurídico do Transconstitucionalismo da Lavra, do eminente professor Marcelo Neves, defende exatamente um diálogo internacional da norma interna, ou seja, da nossa Constituição, com os demais modelos constitucionais
democráticos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, naquilo que for compatível, é óbvio, a fim de se encontrar e pacificar uma norma internacional de caráter comum. E não à toa fora criada a figura da ONU, que hoje está sendo muito criticada, em razão de a mesma ter caráter eminentemente administrativo. Não à toa o artigo 5º da Convenção da ONU diz que nenhum Estado pode violar a soberania de outro, né? Mas quando a gente está vendo aí a guerra duelada entre a Rússia e a Ucrânia há mais de um ano, a gente observa que não existe uma força normativa das decisões do Conselho de Segurança da ONU. E muitos vêm defendendo aí mudança, aprimoramento, inclusive o atual presidente do Brasil, a saber, Luiz Inácio Lula da Silva. E para além disso, ele também vem, desde que assumira em 1º de janeiro a presidência da República, pela terceira vez, defendendo a pacificação dos conflitos, notadamente a guerra duelada há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia. E aí você começa a ver e entender os contornos e alcances, e por que não dizer a importância do transconstitucionalismo à luz do direito internacional, notadamente quando nossa Constituição de 1988 já tem previsão, artigo 5º, inciso 2º, 3º e 4º, que trata que coloca o Brasil, submete o Brasil à devida observância da jurisdição constitucional, ato contínuo, referendando a tese do transconstitucionalismo que defende em sua essência um exaustivo diálogo entre as constituições, os modelos de constitucionalismo interno com os mais diversos modelos de constitucionalismo internacionais, a fim de se encontrar uma norma, de se encontrar e de se instituir uma norma de caráter eminentemente comum nas mais diversas temáticas de interesse comum também, bem como direito ambiental, direito à saúde, direito à dignidade da pessoa humana, pois esses direitos, direito do deficiente, direito dos idosos, direito dos refugiados, dos apátridas, direito econômico, direito à soberania, ou seja, que seja instituído e obedecido por aqueles países, é óbvio que ratificar dado o tratado, uma norma de caráter comum, versando sobre as mais diversas temáticas de direito inerente à dignidade da pessoa humana, direito à saúde, direito ao trabalho, direito do refugiado, direito do estrangeiro, direito da criança, direito do deficiente, direito do idoso, e assim sucessivamente, ato contínuo, em uma última síntese estreita, me dirigindo para o término do presente estudo temático, no sentido de dizer que o neoconstitucionalismo, para além de vir referendar as inteiras, o transconstitucionalismo, para além de vir referendar as inteiras e reafirmar a força normativa da Constituição, em especial a devida observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, princípio do idoso, princípio do deficiente, princípios do trabalho e etc. Outro sim, por via reflexa, o transconstitucionalismo em uma última síntese conclusiva, portanto, também tem por norte possibilitar um diálogo internacional do constitucionalismo interno ou doméstico com as mais diversas democracias e modelo de constitucionalismo, a fim de se encontrar ou até mesmo instituir uma norma de caráter comum, não somente
para garantir a devida promoção do direito à dignidade da pessoa humana e demais princípios internacionais, como porque esse, inclusive o próprio autor, Marcelo Neves, disse que não se trata de direitos da dignidade da pessoa humana, mas sim um diálogo internacional a fim de se encontrar uma solução pacífica para os mais diversos e complexos problemas de ordem internacional, bem como as guerras, problema econômico, problemas de imigrantes, problemas de guerra, como notadamente está sendo duelado há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia, problemas, um diálogo em relação às autoridades, às maiores potências mundiais. Somente para ter ideia, os Estados Unidos, não obstante ser uma das maiores potências, a maior democracia mundial, ao revés, há quem diga que a China está caminhando para ser o patrão do mundo. E não à toa, na pandemia o mundo pôde observar de camarote a China crescer na velocidade da luz sob o aspecto econômico, quando fornecia insumos para fabricação de vacinas para combate à Covid-19, chips, insumo de chips, a reabertura da discussão da Rota da Seda, pois ela vem se sentindo literalmente ameaçada pelo oceano, pelo seu tráfico econômico no oceano, notadamente pelos conflitos implementados pela ilha vulcânica de Taiwan, que de um lado a China defende reavê-la como território pertencente à China, e do outro existe um duelo de titãs entre os Estados Unidos que se coloca contra dada medida. O fato é que a China está reabrindo a Rota da Seda, notadamente de forma híbrida, ou seja, por via terrestre, e também construindo vários portos ao longo do mundo, com o objetivo de dominar o mundo. E esta é a razão pela qual, em pleno século XXI, o transconstitucionalismo, sob a perspectiva internacional, em que pese, deve ser vista com bons olhos por todos os constitucionalistas, por todos os chefes dos mais diversos estados soberanos, a fim de se encontrar soluções pacíficas para os mais diversos e complexos conflitos de ordens econômicas, comerciais, ambientais, sociais, por que não dizer, todos aqueles que estão intrinsecamente ligados à devida observância do clássico princípio da dignidade da pessoa humana. É isso que trata exatamente o transconstitucionalismo, à luz do artigo 5º, inciso do 2º, 3º e 4º da nossa Constituição, otorgado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, que coloca o Brasil, submete o Brasil à jurisdição internacional, e não há como deixarmos de fazer no diálogo sob a perspectiva internacional diante os mais diversos conflitos de caráter eminentemente comum, se não for feito esse diálogo multinacional ou internacional em sede da ONU, Organização das Nações Unidas, inclusive em que pese a ponto também de reforçar os poderes da ONU com o propósito de servir de baliza e de instrumento capaz a promover
a paz social no planeta. Obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que de alguma forma possa ter te ajudado com o presente tema, que é muito importante. Poderia ser muito mais amplo, mas eu vou aqui com mais de 1 hora, e para que o presente vídeo não fique maior, eu irei fazer outros verticalizando sobre diversos outros institutos de direito constitucional, de direito internacional, Convenção de Viena de 69, ponto dizer que ela veio para, logo após a Segunda Guerra Mundial, para disciplinar os mais diversos acordos, pactos e tratados internacionais, veio dar nome a cada um, veio dar adjetivo a cada um. Isso aí será objeto de um vídeo aula, onde eu irei mostrar a importância da Convenção de Viena, a importância do artigo, do parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 5º da Constituição Federal, para a pacificação de conflitos das mais diversas ordens, e até mesmo para buscarmos pacificarmos os mais diversos conflitos no Oriente Médio, traçado pela faixa de Gaza, que é um duelo de titãs entre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos que pesa está em torno de 2,5 bilhões no mundo, seguido do segundo do ranking, que é o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas, os prognósticos apontam que até 2050 o islamismo pode atingir ou se igualar ao número de cristãos. A terceira do ranking, não obstante ser a mais remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, notadamente, cuja a maioria reside no Estado soberano de Israel. E é exatamente a guerra de titãs que é formada por essas 3 maiores religiões que é representada pela faixa de Gaza. Conflitos hoje entre o Oriente e o Ocidente, a disputa pela ilha de Taiwan, que é uma ilha vulcânica e que serve de bloqueio para a China fazer sua logística comercial, internacional, comercial. Não à toa ela está implementando e reabrindo a clássica rota da seda de forma terrestre e híbrida, né? Porque está também construindo diversos portos no mundo. Já como segundo, um plano B, no caso de ficar bloqueada totalmente pelos Estados Unidos, por Taiwan, Japão e etc. Primavera Árabe, que levara os mais diversos conflitos, notadamente ataque das Torres Gêmeas e mais de 20 anos de conflitos no Afeganistão, país montanhoso, cuja economia se concentra notadamente na área da agricultura, em que pesa até mesmo plantação de cocaína. Ou seja, os conflitos internacionais, de ordem internacionais, saltam aos olhos. E nada melhor do que olharmos com bons olhos essa nova tese doravante denotada de transconstitucionalismo, que, à luz do direito internacional, em sede da ONU, e por meio da união dos mais diversos Estados-membros, com efeito, poderá se implementar uma ordem jurídica internacional de caráter comum, a fim de prever pacificação de forma eficaz para os mais diversos e nocivos conflitos
de ordem internacional. Obrigado mais uma vez por ficando por aqui. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o número de pessoas, dê o seu like e se sentir à vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, para que de alguma forma eu possa melhorar, para além de poder melhorar a didática e até os conteúdos dos próximos vídeos. O teu sim por vir reflexo, você também continue a me motivar a desenvolver esse trabalho de forma gratuita para compartilhar diariamente com os senhores e senhoras, hoje e sempre. Amém.